Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 1 a 23. Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte itálica. Era piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo judeu e orava a Deus constantemente. Ele viu claramente em visão, cerca da 9h do dia, o anjo do Senhor entrando em sua casa e chamando-o: Cornélio. Fixando os olhos nele e cheio de temor, perguntou-lhe: Que há, Senhor? E o anjo lhe disse: Tuas orações e tuas esmolas subiram até a presença de Deus, e ele se lembrou de ti. Agora, pois, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, codinominado Pedro. Ele está hospedado na casa de certo Simão curtidor, junto ao mar. Assim que se retirou o anjo que lhe falara, Cornélio chamou 2 de seus empregados, bem como um soldado piedoso daqueles que estavam a seu serviço. Explicou-lhes tudo e enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto caminhavam e estando já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço da casa por volta da hora sexta para orar. Sentindo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam alimento, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto que descia, semelhante a um grande lençol, baixado à terra pelas 4 pontas. Dentro havia todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Uma voz lhe falou: Levanta-te, Pedro, imola e come. Pedro, porém, replicou: De modo algum, Senhor, pois jamais comi coisa alguma profana e impura. De novo, pela segunda vez, a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, no seu íntimo, hesitava sobre o significado da visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamaram e se informaram se ali se hospedava Simão, codinominado Pedro. Entretanto, meditando ainda Pedro sobre a visão, disse o Espírito: Alguns homens estão aí à tua procura. Desce, pois, e vai com eles sem hesitação, porque fui eu quem os enviei. Descendo então Pedro ao encontro desses homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem procurais. Qual o motivo da vossa vinda? E responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, de quem toda a nação judaica dá bom testemunho, recebeu de um santo anjo o aviso para chamar-te à sua casa,
para ouvir as palavras que tens a dizer. Convidando-os então a entrar, deu-lhes hospitalidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como nós vimos no finalzinho do capítulo 9, nós vamos encontrar muitas passagens em que o Espírito Santo fala, avisado pelo Espírito Santo, impulsionado pelo Espírito, avisado em sonho. Isso vai acontecer muito aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, porque é uma das formas muito particulares e muito concretas de manifestação do Espírito Santo dando direção aos cristãos. Pedro não é diferente. E foi mais fácil para Pedro obedecer à voz do Espírito Santo falando que tem 2 homens ali e é para ir com eles sem hesitar, do que depois de 3 vezes ter sido mostrado a imagem do lençol sendo baixado com todos aqueles animais e a voz dizendo, imola e come. Mesmo depois de 3 vezes, Pedro ficou o quê? Hesitante. Ele hesitava sobre o significado da visão. Ou seja, a visão foi clara para Pedro. Foi clara. A palavra de ordem de Deus foi clara. Foi clara. Mas Pedro hesitava. Por quê? Porque aquilo era muito novo. Não podia ser verdade aquilo. Nossa, tem alguma coisa que não dá para acreditar. Sabe quando você recebe um ensinamento desde pequenininho? Olha, você tem que usar a borracha para apagar lápis e riscar da direita para a esquerda. Não sei, e fazer esse movimento aqui. Só da direita para a esquerda, sempre da direita para a esquerda. E alguém, de repente, fala para você assim, olha, a borracha, ela serve para mais coisa, viu? Não só da direita para a esquerda, mas da esquerda para a direita, de cima para baixo. Você passando a borracha vai apagar. Aí você, mas como? Assim, é sério? Mas eu aprendi a vida inteira que era assim. Bom, a comparação não é das melhores, mas o que acontecia era que o judeu não podia comer muitos animais. Dentre eles, por exemplo, o mais famoso que todo mundo sabe, eu acho, né? Carne de porco, né? Mas tinha outros animais considerados impuros para o judeu. Mas o porco, por exemplo, era um grande animal impuro, né? O judeu não cultivava, não fazia nada com aqueles bichos. E de repente, na fome de Pedro, com fome, e ele estava ali, e se pôs a orar. Na oração ele teve fome, né? Essa fome de Pedro. Se a gente parar para olhar alguns capítulos atrás e entrar no Evangelho de São João e perceber o encontro de João com a samaritana, parece algo familiar em alguns aspectos, pelo menos para mim, porque Pedro tem fome ali e é apresentado para ele algo que ele julgava não poder comer. E a voz fala para ele que ele não deve chamar de profano aquilo que Deus purificou. Deus purifica o que era profano. Ele purifica o que é profano para se tornar puro, né? Porque antes aquilo na cabeça de Pedro era profano, não podia. E a imagem veio 3 vezes, mas aquilo não foi suficiente. Ele ficou martelando aquilo na cabeça dele. Mas como assim? Não, será que isso é de Deus, né? Será que isso é de Deus? É claro que era. Mas era algo que Pedro tinha, sim, como todo judeu, uma tradição a vencer, a superar e a abraçar aquilo que era próprio de Deus. Como que a gente identifica isso junto com o que aconteceu com a samaritana, né? A samaritana era um tabu. O judeu não falava com o samaritano não falava com o judeu. Jesus foi e afastou todo mundo, mandou ir comprar
algo para comer e ficou lá esperando a samaritana chegar para poder ficar sozinho e conversar com ela. E foi maltratado, viu? Ela não quis saber dele, não. Tratou mal. Jesus a venceu pela força do seu poder salvador. Só que aqui nós temos, por um lado, a ação de Deus direta na vida de um pagão, centurião, pagão, que vivia como se fosse judeu, o máximo que ele podia. Por quê? Porque ele dava esmolas, ele fazia atos de piedade e ele rezava, mesmo sem ser judeu. Então os outros judeus falaram assim, poxa, você nasceu no lugar errado, né? Não é possível, porque olha que homem bom, que homem piedoso. E ele orava constantemente. O anjo apareceu para ele e mandou ele mandar 2 homens atrás de Pedro. Simão, ela deu o endereço e ele mandou os homens. E enquanto Pedro via aquela imagem, os homens estavam chegando perto da casa. Veja, Deus preparou o coração de Pedro com algo que ele pensava que se dizia apenas com relação à fome, mas era a fome de Deus através dele. Era a fome de Jesus lá, igual quando se encontrou com a samaritana, através de Pedro, que estava orando. Deu fome enquanto ele orava. Enquanto preparavam uma comida, ele teve a visão. E ele ficou perturbado com aquilo. Mas já Pedro vai entender muito bem do que se trata. E obedecendo à voz do Espírito Santo, Pedro desceu e se colocou à disposição daqueles homens. E o que vai acontecer em seguida, no próximo trecho que nós vamos ler, é justamente essa ação poderosa de Deus na vida dos pagãos. Vale lembrar que Cornélio não é o primeiro. O primeiro é o etíope, que Filipe pegou no caminho de descida de Jerusalém para Gaza. E Cornélio, com sua família, será mais um de origem pagã a ser batizado. Nós vamos ver no próximo estudo bíblico. Mas agora, o que Deus fala para mim e para você? Temos ordens de Deus. Ordem de Deus aqui no versículo 5, em que o anjo fala a Cornélio o que ele deve fazer e Cornélio obedece. Né? E aí, essa docilidade ao Espírito Santo precisa estar no nosso coração. Como que a gente vai saber que é do Espírito Santo? Olha, Cornélio, ele dava esmolas, era piedoso e orava constantemente. Se a gente viver assim, nós vamos saber identificar se é de Deus. Nós vamos entender que é Deus falando comigo. Como Pedro entendeu, embora tenha hesitado por causa de tudo aquilo que tinha aprendido até então, ele meditava hesitando, versículo 17, enquanto Pedro, no seu íntimo, hesitava sobre o significado da visão. Pô, se ele hesitava, ele estava em luta. Ele entendeu o que Deus disse, mas ele hesitava. Por quê? Porque aquilo era muito diferente do que ele tinha aprendido até agora. Eu nunca coloquei nada impuro. Não diga que é profano aquilo que Deus purificou. Não diga que é profano. E aí ele obedece. E quais são as ordens? Pedro, levanta-te, imola e come. De novo a voz disse, ao que Deus purificou, não chames de profano, tu de profano. E também, dizendo no versículo 19, outra ordem, desce, 19 e 20, né? Entretanto, meditando ainda Pedro sobre a visão, disse-lhe o Espírito, alguns homens estão aí à tua procura, desce, pois, e vai com eles sem hesitação, porque fui eu quem os enviei. Então isso vai fechar aí o discernimento de Pedro com relação àquilo que o Espírito Santo está pedindo que ele faça. E é preciso obedecer. Vamos anotar isso no nosso diário, anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje. E como colocar isso em prática na sua vida. Talvez tenha ficado para você essa realidade, né? Como para mim ficou. Como identificar que é Deus que está falando comigo e não é uma outra voz? Às vezes a gente fica hesitante, né? Mas se nós formos constantes na oração, nós não teremos dúvida de quando Deus está falando conosco.
quando o Espírito Santo está nos orientando. Esse, para mim, particularmente, é um dos maiores frutos do livro dos Atos dos Apóstolos. Nos ensinar a caminhar pelo Espírito e com o Espírito Santo. Se você é novo aqui no canal, convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, porque o seu like evangeliza, e vamos juntos fazer a Bíblia toda com a graça de Deus, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Habib. Na descrição do vídeo tem as explicações para você. Que Deus abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.